Estarei agora recebendo aqui na minha sala. Ai, ai, ai. Meu pai, que é isso aqui, gente? Que dor que deu. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? É um prazer, nós estamos recebendo aqui o doutor Stefano Monteiro, que vai falar para todos nós aqui acerca de dores no joelho. Eu tive que fingir um pouquinho aqui. Doutor Stefano, seja muito bem-vindo ao programa Sempre Melhor. Obrigado. E é muito pertinente o assunto que nós vamos estar aqui abordando, você como ortopedista, falar tudo sobre dores e as dores mais específicas que todo mundo tem, que são dores aonde? No joelho. Sim. E quando a gente tem dor no joelho, a gente já fica entrevado na cama, já fica entrevado na cadeira, não consegue levantar por nada, não é isso, doutor? Sim, eu acho que as duas dores que mais procuram um ortopedista é dor na coluna e dor no joelho depois, né? Então, principalmente eu acho que todas as idades têm bastante dor. Então pode ter depois de um esporte, alguma coisa assim, até na terceira idade também, que tem bastante artrose. Artrose. Bom, doutor, vamos para a pergunta. Uhum. Eu fiquei... A gente está aqui sentado e me veio uma curiosidade agora, nesse exato momento. Sim. Sobre dores. As dores, elas se tem muito nos adolescentes, adultos e na terceira idade. As crianças em si, vamos botar aí, crianças de 5 anos até 10 anos, elas só têm as dores de joelho, no joelho, quando acontece um incidente com elas, ou elas também podem ter dores no joelho, assim como a gente? Por exemplo, posso estar aqui, de repente, porque eu fiz uma brincadeira, mas poderia ser verdade, eu estar descendo aqui a escadinha e sentir um estalo, pá, aquele estalo no meu joelho. As crianças em si, depois de 5 anos, elas também podem ter dores assim diariamente ou só quando sofrem algum acidente? Não, as crianças também elas podem ter a dor do crescimento, né, que a gente fala. Então, a gente tem as placas de crescimento dos joelhos, né, onde que tem do fêmur e da tíbia, e essas placas elas têm uma grande proliferação de células e às vezes elas podem incomodar a criança. Mas uma coisa que é interessante, se a criança ela reclama bastante de dor no joelho e tem essa idade, a gente também tem que ficar atento com alterações do quadril. Tem patologias do quadril que podem dar uma dor que reflete no joelho e às vezes o diagnóstico fica errado porque o ortopedista vai lá só no joelho. Uau, sério isso, doutor? Mas mediante a brincadeira, a atividade em si que a criança faz no dia a dia, porque a criança ela é muito ativa e corre de um lado e pula do outro. Possa vir a ser por causa disso ou não? Não, geralmente as dores do crescimento é uma dor natural mesmo. Que a criança vai tendo principalmente no estirão dela, né? Quando ela tem aquele pico de crescimento mais avançado. Isso, elevado. Agora, essas outras dores, após um trauma ou até essa alteração do quadril que eu disse, daí sim é uma alteração um pouco mais séria que tem que ser avaliada por um ortopedista mesmo. Entendi. Doutor, fala em bem rápidas palavras a função da ortopedia. A ortopedia, a gente trata toda a parte de osteomuscular. Então, desde de lesões nos ossos, nos tendões, nos ligamentos, nos músculos, a gente trata toda essa área mesmo. Tá. Na função de ortopedista, como você cuida de todas essas funções que você acabou de relatar, ou você tem um específico que é o joelho? Ah, sim. Então, quando você se forma ortopedista, você primeiro se forma geral, daí você consegue atender todas as partes do corpo. Só que o mais interessante é que o ortopedista ele é um cirurgião. A gente faz muita cirurgia. Então, depois você pode fazer uma especialização, que no meu caso eu fiz de joelho, e a gente faz cirurgias específicas do joelho. Cirurgia específica do joelho. Então hoje você cuida bastante da função do joelho do paciente. Isso, mas também eu atendo a parte geral também. Se for o caso necessário, mas a tua especialidade bastante é o joelho. Isso. E o que nós temos mais visto hoje em dia, doutor, é coluna ou joelho? Os dois? No meu consultório,
eu tenho um pouco de viés, né? Eu atendo bastante joelho porque eu sou especialista de joelho. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, na pandemia, as pessoas elas pararam de fazer exercício, ficaram muito mais sedentárias. Verdade. E com isso, as dores vieram, né? O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Além disso, outra coisa que está trazendo muita dor nos pacientes é o home office. O home office, a pessoa pelo fato não de tem... ficar sentada? Isso, e de não ter aquela ergonomia adequada mesmo que a pessoa tem que ter no ambiente de trabalho. Ela fica muitas horas sentada e precisa ter a cadeira da altura correta, o encosto, a tela do computador. Então isso está trazendo muitos pacientes para mim com queixa de dor na coluna. Uau! Isso. E doutor, essa até mesmo as posições, vou até fazer aqui a posição. Ontem eu estava apresentando um programa e de repente, quando eu estava sentado, eu gosto muito de apresentar com a perna cruzada, né? E ele cria do nada um estalo, uma pulsação no joelho. O que vem a ser isso? Então, o estalo do joelho não necessariamente é uma alteração que a gente tenha que se preocupar. Sim. Isso é normal. Isso Podemos é normal. dizer que é normal, então. Isso, quando você está muito tempo numa posição, a gente tem um líquido dentro da articulação que ela é cheia de gases. E dependendo do movimento que você faz, se rompem algumas bolhas e faz aquele barulho de estalo maior. Que é normal, então? Isso, é normal. Okay. Agora, se o paciente ele vem com aquela dor no joelho e com aquela crepitação que a gente fala, que é como se fosse uma areinha dentro do joelho, daí sim levanta... É preocupante. A gente tem que ter uma avaliação mais adequada. E quando você está sentado, né? Você está fazendo uma entrevista ou está numa casa ou numa reunião, você está sentado, está com a perna cruzada. Eu falei hoje sobre o estalo que aconteceu comigo ontem, aqui na entrevista. Mas só que tem pessoas que já levantam. Será que eu posso levantar aqui rapidinho, só para poder mostrar? Tem como levantar rapidinho para poder mostrar? Pode? Aqui, ó. A pessoa faz aqui, um exemplo. Está sentado, com a perna cruzada, ela vai, levanta, e quando ela levanta, ela faz isso aqui, ó. Ai! Nossa! Aí começa a sentir. Não é o estalo. Sim. O estalo é uma coisa bem rapidinha. Mas quando ela levanta, aí ela fica assim, ó. Ai, nossa, com aquela dor constante, forte no joelho. Na região anterior do joelho. Isso, na região anterior do joelho. O que vem a ser isso? É preocupante também ou não? Isso pode ser várias coisas, tá? Pode ser uma simples cãibra da musculatura, mas também a gente tem uma alteração que é chamada de condromalácia patelar, que é um desgaste da cartilagem da patela. É bem comum em mulheres, mas homens também podem ter, e causa essa dor aqui na região anterior do joelho. Então, quando a gente fica com a perna muito dobrada, a gente pressiona um pouco mais a patela na região do fêmur, e isso pode causar um incômodo. Então, sim, é bom ser avaliado. É bom avaliar, né? Isso. Já causando essa situação, já temos que ir a um especialista, no caso, ortopedista. Ah, sim. Um ortopedista e ideal especializado em cirurgia de joelho. Cirurgia de joelho. Isso. Não é para ir para fisioterapeuta, gente. Você acredita que tem muitas pessoas, eu vou lá receber uma massagem? Não, que se a dor for constante e forte, já é algo que possa vir agravar, né, doutor? Uma parte do tratamento é a fisioterapia, tá? Ah, fisioterapia. Isso, mas o ideal é que o médico faça o diagnóstico para poder o fisioterapeuta ter a sua ação mais certeira, né? E então, às vezes, a gente tem algum tipo de alteração que, se ele for fazer um alongamento, pode machucar mais. Então, a gente tem que falar para o fisioterapeuta o que o paciente tem e ele vai conseguir fazer o tratamento adequado. Ótimo, ótimo. Voltando ainda com o assunto da pandemia, que você havia falado, que muitas pessoas ficaram sem fazer exercícios físicos, muitas pessoas ficaram com o corpo todo entrevados. Sim. Não é isso? E veio a causar muitas dores na coluna e dores no joelho. Doutor, quando você, lá no seu consultório, certeza que você recebeu muitos pacientes fazendo essas queixas, não é isso? Sim, com certeza. Hoje em dia, ainda se tem mais queixas voltadas pelo que aconteceu na pandemia ou diminuiu um pouco? Ah, não. Ainda tem bastante. Porque, ainda tem bastante? Sim, porque as pessoas elas estão demorando muito a voltar a fazer atividade física, a perder o peso que ganharam na pandemia. Tá? Um grande inimigo do joelho é o sobrepeso e a obesidade. Então,
paciente que vem com uma dor no joelho e com desgaste da articulação, um dos principais partes do tratamento é perder peso. Então, o paciente que perde peso e fortalece a musculatura, ele geralmente tem uma grande melhora da dor. Então, a pessoa que ela é obesa, podemos dizer que ela vai ter problemas de joelho constante? Mais ou menos isso ou não? A pessoa que é obesa, ela tem uma predisposição maior a ter até na coluna também, né? Na coluna, no corpo todo, né? Porque ela tem uma sobrecarga. Eu, às vezes, falo para o paciente que é como se fosse um pneu. Se você usa o mesmo pneu numa moto ou o mesmo pneu num caminhão, o caminhão provavelmente vai desgastar mais do que na moto, fazendo o mesmo percurso, né? Então, o peso, sim, ele pode ter uma predisposição de desgaste. Entendi. Vou fazer mais um exercício aqui, vou mostrar para vocês. Eu estava conversando até com o doutor ali nos bastidores sobre o exercício. Tem um exercício de atividade física, doutor, o tal do jump. Jump, ele é redondo, não é isso? Sim. E os personal costumam dizer que esse exercício jump, ele é bom porque tonifica os músculos do corpo, da coxa, da panturrilha, você fica do glúteo, você fica com o corpo bem definido. Então você lá fazendo, ó, 1, 2, 3, pulando. Aí eu ouvi dizer que fazendo esse exercício jump, porque certeza que nós devemos ter agora assistindo um atleta, eu ouvi dizer rumores que esse jump, ele possa vir a dar problemas também no joelho, doutor. Sim. É verdade isso? Quais seriam os cuidados? A gente continua fazendo esse exercício ou diminui? Qual que seria a recomendação? Seguinte, se você tem um joelho saudável, não vai ter grandes problemas. Okay. E se você tem um joelho saudável, com uma musculatura adequada. Agora, se você já tem uma dor no joelho, já tem um desgaste da sua articulação, esse exercício você vai ficar sobrecarregando ele, é um exercício de impacto. Então, não seria legal. O ideal seria você mudar o exercício. Exercícios aquáticos são muito bons para quem tem dor no joelho. Natação? Natação, hidroginástica. Bicicleta é um exercício ótimo, porque você consegue tonificar muito o músculo sem ter o impacto grande na articulação. Ótimo. E a esteira? A esteira é aquilo, ela também pode ter um impacto, né? A caminhada, ela tem um impacto menor. Agora, a corrida pode ter um impacto maior. Eu falo para os meus pacientes, se o seu sonho é correr maratona, você faz isso há muito tempo, gosta muito disso, não vive sem isso, e você está com um problema de desgaste da articulação, pode ser que piore um pouco a sua dor e mais para frente a gente precisa fazer um tratamento cirúrgico, alguma coisa assim para resolver. Mas a gente não vai parar a nossa vida por causa de medo de ter um desgaste lá na frente. Sim, com certeza. Agora, se não é algo que te dá tanto prazer assim e que você quer fazer só por algo saudável, a gente pode readaptar e escolher um outro esporte que seja mais adequado para você. Entendi. Eu acho que seriam os alimentos que eu digo, que são bons que a gente venha consumi-los, que seria para a nossa articulação em si, para o nosso joelho. E a pessoa que não sabia que tem problema no joelho em si, na articulação, ela está em falta de algum alimento, não é isso? De alguma vitamina. Não necessariamente. Vitamina A, ou B, ou C, não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes os pacientes perguntam, o cálcio pode me dar uma dor no joelho? Eu ouço muito isso. Foi até que eu te perguntei nos bastidores, né? Então, na verdade, o cálcio, ele está relacionado à osteoporose, que é uma doença como se fosse a fraqueza dos ossos. Sim. Então, ele aumenta mais a predisposição de alguns tipos de fraturas específicas, como fratura do colo do fêmur, algumas fraturas nas vértebras, tá? Já o problema de dores na articulação, geralmente é pelo desgaste da cartilagem. E então, o que a gente faz? Alimento não tem muito... Não tem muito a ver? Não, mas a gente utiliza uma medicação que é o colágeno tipo UC2, tá? UC2. Isso. UC2. Colágeno UC2. Isso. Ok. É um colágeno que ele ajuda a melhorar a parte inflamatória do joelho. Tá? Ele vai proteger meu joelho, não vou ter mais desgaste no joelho? Não, ainda não existe nenhuma medicação milagrosa que é apropriada para aquilo. Para isso. Mas ele vai ajudar bastante na sintomatologia do paciente.
Então a gente recomenda... Colágeno UC2. Isso. Já dá uma ajudinha, né, doutor? Ah, sim. E como nós estamos falando de joelho, temos que falar sobre artrose. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre artrose. Então, a gente falou bastante aqui nesse bate-papo, mas a artrose nada menos é o desgaste da articulação. Então todas as articulações do nosso corpo, elas são revestidas de cartilagem. Sim. Tá? É como se fosse um tecido que ele tem um deslize um pouco melhor. A artrose, por vários motivos, ela vai fazendo com que tenha um desgaste dessa cartilagem e dependendo do grau que esteja, começa já o osso bater com o osso. E daí que vem a dor que o paciente tem quando ele já tem uma artrose mais avançada. Dor, deformidade, os sintomas bem específicos da artrose é dor, edema na articulação, deformidade, aquela sensação de areia quando a gente mexe. Quando mexe, joelho, que nervoso. Já tô, só em falar, já estou sentindo uma agonia. É uma agonia que dá, né? Sim, sim. Às vezes limitação da articulação, então você vê que o idosinho ele começa já a não conseguir dobrar e esticar o joelho totalmente, e isso vem geralmente por causa da artrose. E no caso acontece mais em pessoas da terceira idade, doutor? Comumente acontece mais nas pessoas da terceira idade. Porém, quando o paciente ele tem uma fratura articular e que tem uma lesão dessa cartilagem, ele pode ter a artrose precoce. Então, e como é que vem essa artrose precoce? A artrose precoce é quando a gente tem uma fratura na articulação e fica um degrau. Então pensa, a sua articulação ela tem que ser perfeita, ela tem que deslizar perfeitamente. Se tem um degrau, ela vai raspando cada dia e cada movimento que você vai fazendo. E isso vai desgastando o seu joelho, a sua articulação, precocemente. Quando a gente pensa numa artrose, a gente pensa numa alteração já da terceira idade, de uma degeneração do corpo normal. Mas quando um jovem tem, geralmente é por causa disso. Agora eu vou falar sobre os meus câmeras. Meus câmeras, ficam ligados que eu vou falar agora para vocês. Esses câmeras aqui, eles trabalham aproximadamente, agora estão com patati patatá, 8 horas por dia? 8 horas. Mas os 3 aqui já pegaram, doutor, shows, né, que eles são mais de 25 anos, 30 anos de trabalho. Pegaram shows e também já pegaram novelas. O Juninho estava falando comigo que ele começou a gravar uma novela às 8 horas da manhã, terminou 10 da noite? 10 da noite. E o posicionamento, tem como ele falar? O posicionamento que eles ficam, você percebe aí como que eles ficam. O posicionamento, tem horas que ele fica assim, em pé, daqui a pouco você vê que ele faz assim, joga o peso para uma perna, aí daqui a pouco joga o peso para outra perna, né? E isso aí possa vir a causar futuros para ele de dores tanto de joelho quanto de coluna, doutor? Pelo fato deles ficarem muito tempo em pé, aí joga o peso para uma perna, joga o peso para outra. Olha lá. Na verdade, você ficar muito tempo de pé não necessariamente vai te causar um desgaste articular, tá? Então, se eles têm a musculatura mais tonificada, ficar numa postura adequada, porque também eu estou vendo que eles ficam debruçados em cima da câmera. Então isso pode dar sim um problema na coluna. Mas... E vindo o problema na coluna, pode vir futuras dores também no joelho? Pode. A gente pode ter sim, porque o paciente que tem problema em qualquer uma das articulações, ele começa a mudar o jeito de andar, a colocar um peso um pouco mais em algum membro, e isso sim pode causar um desgaste mais avançado. Tem alguma indicação que você possa dar que a pessoa em si que trabalha muito tempo em pé, aqui são eles, os câmeras, mas tem a profissão de segurança, que são 12 horas, tem a profissão também do médico. Tem alguma dica para o meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, que fica muito tempo trabalhando em pé? Você falou sobre o home office, não foi? Aqueles que ficam direto com o joelho dobrado. Dobrado ou com... fica sentado. Às vezes as pessoas começaram a trabalhar no sofá, deitadas no sofá. E isso não tem como a nossa postura ficar adequada no sofá, né? Então, o que eu sempre oriento meus pacientes é dá 1, 2 horas de trabalho, faz um alongamento. Ele sim, faz um alongamento? Isso.
fazer um alongamento, tentar... Alongamento no caso como se fosse aquele agachamento, baixar assim? É um alongamento de tentar pegar na ponta dos pés, sentar um pouco, dobrar as pernas, fazer alongamento assim, do glúteo, né? Isso. Assim? Dessa forma a gente consegue alongar bastante a parte do glúteo e se movimentar, não ficar tanto tempo parado. Porque, como eu disse no começo, nosso corpo foi feito para ficar em movimento, para a gente fazer atividade. A gente não foi feito para ficar atrás de um computador durante horas. Então, ter um peso adequado para o seu corpo e um fortalecimento adequado, provavelmente você não vai ter problemas. Finalizando a nossa pergunta, uma pessoa, no caso do jogador de futebol, assim como é o jogador de futebol, mas poderia ser uma outra pessoa também, que praticou, vamos falar do jogador de futebol, está lá na sua atividade e veio a fazer o quê? Cirurgia do joelho. Uma pessoa que depois de ter feito a cirurgia do joelho, ela volta à atividade normal, como era antes? Ou volta só com porcentagem? Sei lá, volta com 70%, 80%? Não, esse é o meu objetivo. Então, meu objetivo é fazer com que o atleta volte 100% para a sua atividade esportiva. Sim, tem alguns atletas que não conseguem voltar ao 100% que eles estavam antes. Tem alguns que não conseguem. Mas com uma cirurgia bem feita por profissionais adequados, uma fisioterapia e reabilitação muito bem acompanhada, muitas vezes o jogador consegue voltar à sua habilidade que ele tinha antes da lesão. Entendi. Doutor Stefano, tremendo. Muito obrigado. Amei, cara, essa entrevista. Pessoal, já pega todas as dicas que o Dr. Stefano passou para todos nós aqui nessa tarde e ele vai estar passando agora os contatos, telefone e também o Instagram. Fica à vontade, o teu telefone vai bombar, meu amigo. Quem é que não tem problema na coluna nem no joelho, né, doutor? Tá bom. Então, meu Instagram é drstefanomonteiro.ortopedista. Eu atendo também na Clínica Advance, lá no Itaim. E meu telefone para contato é o 97544-3134.